Bem-vindos à nossa compilação de histórias de terror com finais assustadores. Cada história é separada por este som. Então, toda vez que você ouvir esse som, acabou uma história e contarei a próxima. Vamos lá. Minha mãe faleceu quando eu tinha apenas alguns meses de idade. Ela era uma entusiasta da natureza que vivia caminhando todos os dias, mas, mesmo saudável, consequentemente, um dia chegaria sua morte. Afinal, saúde não tem nada a ver com acidentes. Seu corpo foi encontrado no sopé de uma encosta de montanha que ela frequentava. O impacto da queda foi tão severo que minha família teve que fazer um funeral de caixão fechado. Só conheço minha mãe por meio de histórias que meu pai me conta e das muitas fitas de vídeo que ela gravou antes de sua morte. Minha mãe adorava documentar suas caminhadas. Ela dava dicas, registrava as belas paisagens e, em alguns vídeos, apenas falava sobre a vida. Assisti centenas desses vídeos e é a única conexão real que sinto com ela. Mamãe era a provedora da casa e, desde que faleceu, a família está com dificuldades financeiras. Meu pai assumiu 2 empregos para sobreviver, mas chegou ao ponto em que teremos que nos mudar. Estranhamente, acho que nosso vizinho está levando isso mais a sério do que eu e meu pai. Ele tem sido como um segundo pai para mim, sempre lá para conversar, sempre comprando coisas que preciso e se oferecendo para ajudar sempre que pode. Meu pai disse que ele é um canalha, mas acho que ele é um cara legal e vou sentir falta. Enquanto eu estava arrumando as coisas do galpão, vi algo estranho. Uma tábua do assoalho estava faltando, algo que eu não tinha notado antes, e havia um saco de lixo imundo com alguns vídeos de uma filmadora dentro. Minha curiosidade aumentou e decidi ir para o meu quarto assistir. Coloquei a primeira fita e não conseguia acreditar no que via. Era minha mãe com o vizinho. Eles estavam nus em um quarto. Jesus Cristo! Era uma fita deles fazendo... Retirei a fita antes que meus olhos queimassem. Coloquei a segunda fita e vi minha mãe chorando na câmera. Ela disse que estava grávida e que o vizinho era o pai. Eu chorei e gritei no meu travesseiro com raiva e desespero. Me senti mal por mim mesmo. Me senti mal pelo meu pai. Fiquei furioso com o vizinho. Mas meu pai sabia? Foi então que notei que uma fita permaneceu na filmadora. Era minha mãe em uma de suas caminhadas. Eu reconheci suas roupas. Essas eram as roupas com as quais ela morreu. Isso tinha sido gravado no dia de sua morte. Enquanto eu observava, minha mãe chegou à encosta da montanha onde ela caiu para a morte. Eu estava prestes a tirar a fita, mas então ouvi algo. Era a voz de um homem e minha mãe pareceu assustada quando o ouviu. Então aconteceu. A câmera capturou o momento das mãos de um homem empurrando minha mãe para a morte. "O que você está assistindo aí?" Ouvi vindo da janela. A mesma voz que foi ouvida no vídeo. Um silêncio assustador encheu o ar, enquanto meu pai e eu nos encarávamos. Desci as escadas e encontrei minha esposa sentada à mesa da cozinha, tomando seu café, com um sorriso estampado no rosto. Dei um suspiro, mas não falei nada. Fiquei tão enjoado daquele sorriso dela. Ela ganhava mais dinheiro que eu, tinha mais amigos que eu. Nada disso teria importância se ela não gostasse tanto de esfregar isso na minha cara, sempre me dando aquele sorriso presunçoso. Saí sem dizer uma palavra a ela. Seu sorriso foi a única coisa que vi quando saí de casa. Aquele sorriso assombrou meu dia inteiro. Era tudo o que eu via quando fechava os olhos.
eu o via em todos os outros sorrisos que via ao longo do dia. Estava me deixando louco e já fazia meses. Eu só queria me livrar daquele sorriso idiota. No caminho para casa, comprei mais munição para minha espingarda. Eu tinha comprado há cerca de uma semana, mas estava pronto para colocá-la à prova. Cheguei em casa, coloquei a caixa de cartuchos no bolso do meu casaco e entrei. Eu podia ouvi-la na cozinha, mexendo em tudo, enquanto eu subia as escadas e carregava a espingarda. Com um som de clique, enquanto eu carregava a arma, desci as escadas para a cozinha. Ela nem se virou quando coloquei a arma na parte de trás de sua cabeça e destruí seu sorriso presunçoso. Arrastei seu corpo para o quintal cercado e a enterrei no buraco que deixei cavado para fazer uma fossa. Então, subi para dormir. Lá estava ela na mesa da cozinha na manhã seguinte, ainda coberta de sujeira, enquanto tomava seu café, com aquele sorriso presunçoso. Eu sei que essa foi a 20ª tentativa, mas ela não precisava ser tão teimosa. Descobri o que aconteceu enquanto estava jantando em um restaurante pequeno. Olhei para a TV e vi na tela um prédio que eu conhecia. Era um noticiário que falava algo que chamava minha atenção com um senso horrível de urgência. Atirador entra em prédio e mata dezenas de pessoas, fere outras 10. Levou apenas 2 segundos para meu estômago embrulhar, meu coração bater forte no meu peito e minha cabeça entrar em uma tontura repentina que me atingiu em algum lugar entre descrença e pavor indescritível. "Ei!" Uma voz ao meu lado de um conhecido disse. Parecia estar a 1 milhão de quilômetros de distância. Ele apertou uma mão no meu ombro e disse: "Não é onde sua esposa trabalha, é?" Gostaria de poder dizer que não era onde minha esposa trabalhava, mas infelizmente era. E também gostaria de dizer que o resto do meu dia foi um borrão, mas lembro de tudo com uma clareza atormentadora. Lembro-me do som do meu prato se espatifando no chão, de como eu segurava minhas chaves com tanta força enquanto corria para o carro, que elas machucavam a carne da minha palma como dentes de metal. Lembro-me do barulho das buzinas dos carros e do som estridente dos pneus parando, enquanto eu avançava pelo trânsito com total falta de cuidado. O tempo todo eu fiquei ligando para minha mulher. Liguei tantas vezes que cada toque parecia uma broca atravessando meu crânio, mas ela nunca atendeu, nem quando minha mão trêmula discou seu número enquanto eu estava paralisado diante da TV, nem quando me libertei do pânico e corri para seu prédio, nem quando parei aos sons das sirenes da polícia e do flash vermelho das luzes da ambulância. Eu vi seus colegas de trabalho. Alguns estavam se abraçando com manchas de sangue nas roupas e o choque estampado em seus rostos enquanto choravam, enquanto os feridos eram enfaixados por paramédicos ou levados embora em macas. Mas eu não a vi. Levou 15 anos para construir meu casamento e apenas uma bala para acabar com ele. Nos dias seguintes ao funeral, quando a dor se tornou tão intensa que nem os remédios para dormir ajudavam, decidi visitar um colega de trabalho dela que ainda estava hospitalizado. Minhas razões eram egoístas. Eu não estava lá para visitá-lo sabendo se está tudo bem com ele. Não, eu não tinha feito nada além de ficar obcecado com os momentos finais dela e me perguntei se ele poderia me dizer algo, qualquer coisa, que pudesse responder às perguntas que me deixavam acordado à noite em uma cama que agora parecia fria e vazia. "Estávamos escondidos em um armário, eu e ela", ele sussurrou, visivelmente dolorido por cada palavra, todo enfaixado. "Ela estava com a mão na boca e eu prendi a respiração ouvindo os passos do atirador subindo e descendo o escritório. Não acho que ele soubesse onde estávamos. Finalmente ouvi o som de uma maçaneta girando do outro lado da sala.
como se ele tivesse prestes a sair, sabe? E então aconteceu. Aconteceu o quê? Perguntei alarmado. A resposta dele vai me assombrar para sempre. Ele disse: Então, o celular dela tocou. Essa noite era a noite. Essa noite era a noite em que todos os gritos, as pancadas e a insônia chegariam ao fim. Estou em pé na frente da porta dos meus pais. A porta que eu tinha ouvido bater alto tantas noites, enquanto meus pais entravam em uma discussão aos berros por horas. Gritos que eles achavam que eram silenciosos nesse quarto, mas que na verdade ecoavam por toda a casa e nos meus pesadelos. Abri a porta com muita delicadeza, tomando cuidado para não acordá-los antes da grande surpresa. Parei em certos pontos para meio que abafar o rangido da porta, o que me deu um tempo momentâneo para sentir a faca na minha mão. É uma faca afiada que recebi como mais um dos muitos presentes de desculpas do meu pai que ele me dava quando minha mãe o perdoava por qualquer abuso que ele tivesse feito da última vez. Ele dizia que eu, como menina, tinha que me defender dos homens, e uma faca seria a única arma branca que eu poderia me defender com eficiência. Ele está diferente dessa vez, querida, ele mudou, ele está pronto para ser seu pai agora. As palavras da minha mãe ecoaram na minha cabeça, junto com as muitas ações que meu pai fez que provaram que ela estava errada. Não estou muito brava com ela. Li que mulheres em relacionamentos abusivos são propensas a ficar com o agressor por medo da solidão, e mesmo que se separem, elas sentem ainda mais dor sozinhas. Para elas, é mais difícil ir embora e mais fácil ficar. Isso não tira a culpa da minha mãe, ao meu ver, pois isso significa apenas que ela é egoísta e só deseja confirmar sua própria felicidade. Ao fazer isso, ela arruinou minha felicidade também. Aquele homem, ele é culpado de crimes típicos de pais abusivos e explicar cada um deles seria redundante, embora eu presuma que outros os conheçam muito bem, infelizmente. Meu pai e minha mãe estão gritando agora, ao ver eu, sua preciosa filha, segurando uma faca. Eles ficaram chocados que me imploraram para eu pensar em meus atos. E eu pensei em quão egoístas eles foram, como minha mãe deseja ter felicidade às minhas custas, como meu pai continua sua vida de ser um bom pai apenas quando é conveniente para ele. Eu também sou egoísta. Eu enfio a faca no meu peito enquanto ela penetra meu coração. É tão inacreditavelmente doloroso, mas não tão doloroso quanto o que meus pais sentirão pelo resto de suas vidas. Eles viviam sob a ilusão de que o relacionamento contínuo deles era benéfico para mim. Nunca foi. E eu disse a eles, mas eles nunca acreditaram em mim. Talvez agora eles entendam o quão egoístas eles sempre foram. Um homem chegou. Ele agarrou a ponta da cadeira com força e, tremendo, falou: Abençoe-me, padre, pois pequei. Continue, meu filho, falei, através da fina tela que nos separava. Pude ver um rosto obscurecido olhando para baixo. Então, padre, eu conheci uma garota no bar há um tempo atrás. O nome dela é Valéria. Você sabe como é, né? Cheguei perto dela, pedi 2 bebidas e a abordei da melhor maneira que pude. Enfim, saímos por um mês, mas aí percebi que ela estava cheirando bem mal. Ele disse. Como assim, cheirando mal, filho? Falei. Pode me chamar de louco, padre, mas eu sempre soube, só pelo cheiro, quando uma pessoa boa se torna má. É sempre difícil no começo, não me entenda mal. É como quando o leite começa a azedar, você não sente o cheiro a menos que procure por ele. Mas sempre começa lá no fundo. Um pedaço de podridão cresce no coração e se espalha como células cancerígenas por todo o corpo. Depois de um certo ponto, o cheiro de decomposição. Meu Deus, me dá ânsia. Ele disse. Bem, filho,
Eu nunca ouvi nada parecido antes. Não sei o que você está querendo dizer, falei. Então, depois que senti o cheiro, estou aqui para lhe confessar que a matei. Ele falou. Isso não é lugar para brincadeira, eu disse. Quem falou que é brincadeira? Ele falou. Com medo, olhei para fora da cabine do confessionário. A igreja mal iluminada estava vazia. Ele estava sozinho. Por quê, filho? Como você pode ter certeza de que o cheiro dela a tornaria alguém má? Você não tem algum tipo de... Tentei dizer. Algum tipo de problema mental, tipo delírio, padre? Ah, eu bem que queria. Padre, eu tinha 16 anos quando senti o cheiro no meu pai. Ele sempre cuidou de nós, tão gentil, legal. O cheiro piorou e depois disso ele quase espancou minha mãe até a morte. Eu senti o cheiro no meu vizinho gentil também. Meses depois os policiais o pegaram por fazer coisas com crianças pequenas. É meu dom e eu tenho que fazer uso dele. Eu sei que tenho que matar essas pessoas fedidas antes que o mal tome conta delas e as leve a fazer o pior. O homem me disse. Mas essa não pode ser a única maneira, filho. Deve haver outra forma de trazer bondade a essas pessoas, falei ao homem, tentando ver sentido em suas palavras. Você não toma banho quando sente o cheiro ruim na sua pele, padre? Não arranca o mato antes dele destruir toda a sua calçada? Não tem outro jeito, padre. Sinto muito, ele disse. Olhei para os lados, tentando ver se de alguma forma via alguém. Eu vi você, padre. Na semana passada, aqui na missa, você estava bem perto de mim, perto o suficiente para que eu sentisse seu cheiro. O homem falou. Mas eu não fiz nada, engasguei enquanto falava. Mas você ia fazer, né? Eu te vi olhando para a menininha. Agora não tem outro jeito, padre. Até a próxima. Obrigado.